retomar essa nossa segunda parte, como fizemos na primeira parte, também momento mais então visual, depois mais de contemplação, de imaginação, depois de reflexão. Te necessito, Senhor, porque sem ti minha vida seca. Quero encontrar-te na oração, em tua presença inconfundível. Durante esses momentos em que o silêncio quero buscar-te. Quero encontrar-te dando vida à natureza que tu mesmo criaste. Na transparência do horizonte distante, desde uma montanha, e na profundidade de uma floresta que protege com suas folhas os barulhos escondidos de todos os seus habitantes. Necessito sentir-te próximo. Quero encontrar-te nos teus sacramentos, no encontro com teu perdão, na escuta de tua palavra, no mistério de tua cotidiana entrega radical. Necessito sentir-te dentro. Quero encontrar-te no rosto dos homens e mulheres, na convivência com meus irmãos e irmãs, na necessidade do pobre e no amor de meus amigos. No sorriso de uma criança e no barulho das multidões. Tenho que ver-te, quero encontrar-te na pobreza do meu ser, nas capacidades que me deste, nos desejos e sentimentos que brotam em mim, em meu trabalho e meu descanso, e um dia, na debilidade de minha vida, quando chegar o momento do encontro cara a cara contigo. Então, novamente, quem quiser pode fechar os olhos, procurar uma situação corporal mais cômoda para acompanhar esse momento também de imaginação com o texto bíblico. O Evangelho de João nos narra, sobretudo, longas conversas de Jesus com pessoas que buscam. Nessas conversas, Jesus conduz o interlocutor a profundas intuições do mistério de Deus. Não podemos simplesmente copiar essas conversas, mas talvez elas nos revelem aspectos importantes do diálogo da assistência pastoral e nos façam descobrir nossas possibilidades de falar.
No Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 13, nós encontramos uma dessas conversas de Jesus à noite. Nicodemos, membro do Sinédrio, vai à noite procurar Jesus e lhe pergunta o que é necessário para ser do reino, o que é necessário para ser do grupo de Jesus, o que é necessário para ter a vida eterna. Então Jesus, depois de lhe recordar toda a tradição da lei, lhe diz a ele que é preciso nascer de novo. Nicodemos se entristece, percebendo a sua condição de homem já de idade avançada, e diz a Jesus dessa impossibilidade, como é possível voltar ao ventre da mãe para nascer de novo. E Jesus lhe diz que é preciso nascer do alto, nascer do Espírito. O texto certo não continua, mas certamente Nicodemos compreendeu e entrou no grupo de Jesus. Nicodemo vem até Jesus durante a noite. Isso pode ser uma imagem de sua precaução ou de sua covardia. Não quer ser visto pelos outros membros do Sinédrio, mas pode ser também uma imagem de sua situação interior. As pessoas que nos solicitam um diálogo vêm muitas vezes durante sua noite. Está escuro em sua alma. Elas não enxergam mais através dessa obscuridade. Ao mesmo tempo, têm um pressentimento de que deve haver sim uma luz que ilumine sua escuridão. Elas procuram essa luz na noite, lá onde o entendimento não sabe mais como avançar, onde ele precisa dar ouvidos ao inconsciente, aos sonhos, que podem ser seus únicos conselheiros. Nicodemos começa com um elogio. Afirma que Jesus deve vir de Deus, pois opera grandes sinais. Mas Jesus não responde diretamente a tal elogio. Ele logo fala do tema verdadeiro. A menos que nasça de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Esse tema não poderia ser deduzido das palavras de Nicodemos. Seria possível dizer que Jesus não faz caso das palavras dele, que não se envolve com ele de maneira alguma, mas aborda a verdadeira pergunta na mente de Nicodemos, aquela que ele não formula, mas que em última análise é o que o move. Por trás daquilo que as pessoas dizem no início de um diálogo, se escondem a miúde uma pergunta, um anseio totalmente diferentes. Não podemos nos deixar enganar pelas palavras. Devemos ouvir os subtextos, ouvir o anseio que se oculta atrás das palavras. Para isso, certamente é preciso conhecimento psicológico, mas é preciso ainda mais uma sensibilidade para as verdadeiras perguntas do ser humano. E a pergunta aqui não é psicológica, mas teológica. Uma pergunta pela razão de sua existência. Nicodemos responde com dúvidas e objeções. Ele não compreende como uma pessoa pode nascer de novo. Em sua resposta, Jesus não explica como isso pode acontecer, mas apenas reforça com novas imagens o mistério do novo nascimento. O que nasceu da carne é carne,
E o que nasceu do Espírito é Espírito. Quem deseja crer em Cristo deve nascer do Espírito. Não pode mais se definir pela carne, por suas aptidões e por seus conhecimentos, pelo trabalho e pelo sucesso, pela atenção e pelo respaldo. Ele tem uma nova existência. Jesus quer conduzi-lo para além do visível até o invisível. Quer iluminar-lhe o mistério da existência. A razão pela qual o homem realmente vive é o Espírito. Na encarnação de Jesus, o Espírito de Deus tocou todos os homens. E na morte de Jesus, esse Espírito se derrama sobre todos. Apenas quem se compreende a si mesmo a partir desse Espírito, vive retamente, autenticamente. A vida sem Espírito é morte, reduz o homem ao visível. Nossa mais íntima razão de ser é o próprio Espírito de Deus. Não vivemos apenas a partir de nós mesmos, a partir de nosso próprio espírito, bom ou mau, mas vivemos sim do Espírito de Deus que está em nós como uma fonte divina que nunca seca. Nicodemos evidentemente vislumbra algo do mistério do novo nascimento e de uma vida a partir do Espírito. Mas então, ele gostaria de saber como isso pode acontecer. Jesus responde com uma reprimenda: Tu és o mestre em Israel e não tens o conhecimento dessas coisas? Naturalmente, Nicodemos sabe muita coisa da Bíblia, tem bons conhecimentos teológicos, mas não compreende o genuíno. Possui uma teologia do saber, uma teologia que conhece apenas o terreno, mas não o celestial. Ele desceu dos céus até os homens para introduzi-los na verdade de Deus. Jesus fala a Nicodemos de coisas celestiais. Ele o conduz de sua curiosidade inicial até o verdadeiro saber, até a revelação da verdade, que não mais podemos investigar com curiosidade, a qual devemos antes assentir de todo o coração e a qual devemos nos entregar com toda a nossa existência para alcançar a verdadeira vida. Essa conversa torna visível algo do que acontece na orientação espiritual. Se trata de conduzir o ser humano de seus desejos, que estão em primeiro plano, até Deus, que propicia uma nova existência. Mas para realmente nascer de novo, para não mais se definir pelo mundo, pela carne, mas pelo Espírito de Deus, o ser humano deve se entregar a Ele sem reservas. Trata-se não somente do auxílio em problemas cotidianos, mas, em última análise, da condução até a existência baseada no Espírito. A vida cristã não é simplesmente uma melhora de nossa vida até então, mas uma troca da razão pela qual vivemos. E a assistência pastoral consiste em introduzir as pessoas nessa nova razão, na vida a partir do Espírito. Muitos que vêm até nós durante a noite de sua vida resistem, como Nicodemos, à ideia do novo nascimento. Querem permanecer velhos e só procuram nossa ajuda para se acomodar melhor em suas vidas. Querem conselhos para superar seus problemas. Não podemos saltar esse nível da vida cotidiana com todos os seus problemas inteiramente concretos. Mas o verdadeiro objetivo é conduzir a existência baseada em Cristo, ao novo nascimento a partir do Espírito. Há vários problemas que não podem ser resolvidos, o que leva muitas pessoas a se queixarem de que as coisas são muito ruins. Por certo, a lamentação pode às vezes significar um alívio, mas a longo prazo é desperdício de energia.
Então, os problemas insolúveis seriam justamente um desafio para viver por outra razão. Viver pelo Espírito, que nos alça a um novo patamar, ao qual os problemas não têm acesso. Quando vivemos a partir do Espírito, renascidos no batismo, então estamos mortos para o mundo, que não terá mais nenhum poder sobre nós. Então, não nos definimos mais por coisas terrenas, como sucesso ou malogro, atenção, reconhecimento, mas nos definimos a partir de Deus. Essa é a verdadeira liberdade a qual Deus gostaria de nos conduzir. E a assistência pastoral só ocorre no sentido de Jesus quando levamos as pessoas a essa liberdade do ser cristão, a uma vida que está morta para o mundo e, portanto, escapou do âmbito da soberania do mundo, a uma vida livre, porque foi erguida no âmbito de Deus, porque vive a partir do Espírito que liberta e dá vida. Então, esse chamado à santidade no mundo atual, essa exortação do Papa Francisco para nós, nos ajuda a reconhecer o melhor de nós. A santidade é aquilo que é o melhor de nós e que nós podemos oferecer aos demais. Por isso, para nós que somos agentes de pastoral, se oferecemos o pior de nós, não tem graça nenhuma, né? Então a graça está em oferecer o melhor de nós. Se é na pastoral familiar, se é no encontro de casais, se é na pastoral da catequese, se é na liturgia, nos vários serviços e pastorais que a gente tem na vida da igreja. Alguns que não são pastorais, né? O apostolado agora deixa de ser associação, é um serviço eclesial. Ministro da Eucaristia não é pastoral, não é movimento, é um serviço para a igreja. O próprio ACC não é movimento, não é pastoral, é um serviço para a igreja. Então, esses serviços pastorais, movimentos, associações, que de alguma forma nos acolhe para que a gente possa viver melhor aí também essa santidade, quer dizer, a gente amplia a família da gente, tem a família de casa, depois tem a família que é o meu grupo, da comunidade, e depois ainda amplia mais essa família maior, que é a comunidade. Então, todas as vezes que nós vamos vivendo bem e dando o melhor de nós, nós já estamos, então, de alguma forma, fazendo brilhar essa santidade nossa para os demais. E eu estou convencido de que é isso que Deus quer. As espiritualidades, né, que foram oferecidas ao longo desses anos todos, talvez a que mais assim tem influência hoje e que está marcado também, por isso é a última parte dessa exortação do Papa Francisco, é a espiritualidade inaciana. E a espiritualidade de Santo Inácio, a palavra-chave da espiritualidade de Santo Inácio é a palavra discernimento. Não foi Santo Inácio que inventou essa palavra discernimento. Se quiser, a palavra discernimento, na compreensão também inaciana, ela já vem de São Paulo, quando ele diz que nós temos que discernir a ação do Espírito de Deus em nós.
Agora, o modo como isso depois foi sendo proposto pelos nossos pais espirituais, São Bento, São Francisco, São Domingos, depois, então, lá pelo século XVI, Santo Inácio, são abordagens, o padre Ronque falou em paradigmas. Então, essas abordagens, né, um ponto de partida diferente. Inácio realmente inaugura um ponto de partida muito novo na igreja, mas que deixa para a igreja como um tesouro essa espiritualidade naciana, que não é só para os jesuítas, não é só para os padres, não é só para as freiras, mas quem está com esse livrinho que adquiriu aí, vai rezar nesses dias, vai rezar o retiro quaresmal, está feito por jesuítas, portanto o que está aí por trás é a espiritualidade naciana, o modo como a gente pode então rezar. E Santo Inácio coloca nos exercícios qual é a utilidade, qual é o objetivo dos exercícios? Fazer com que a gente possa ordenar os próprios afetos, buscar e encontrar a Deus em todas as coisas, ordenando os próprios afetos, ordenando a própria vida. Então, quando a gente é capaz disso, a gente está vivendo. Inácio tem uns negócios lá que ele, sem conhecer psicologia, já falava muito bem, já desenvolvia algumas, que a gente hoje diria, dinâmicas psicológicas muito interessantes. Então ele vai dizer que nesse processo da vida cristã, nós temos três modos de alcançar a humildade. E também temos três classes de pessoas. De fato, temos três classes de pessoas. Ele diz assim: tem pessoas que só vivem para cumprir a ordem, é o que cumpre o mandamento. E nós encontramos isso na igreja. Aqueles que dizem assim: não, eu cumpro a lei à risca. Então, esse é um cumpridor de ordem. Tem aqueles que procuram, e aí ele busca lá a imagem dos filhos do Evangelho, né? Tem aqueles que diz: vou, mas depois não vai. Então é aquele que no primeiro momento já responde de cara: não vou, mas que depois, pensando, repensando, olhando a realidade, olhando a situação e a própria vida, acaba dizendo: bom, eu fiz uma besteira, eu posso assumir, eu posso ir, eu posso colocar um tempo da minha vida à disposição da comunidade. E tem aqueles voluntaristas, que diz assim: estou aí, padre, porque der e vier. Só que o padre nunca encontra eles. É aquele filho do Evangelho que diz: não, eu vou para onde, né? Porque não vai nada. Então, muitas vezes, essas três classes estão muito presentes no meio de nós também. E às vezes, no modo como a gente também vai alcançando a santidade, que está muito ligado com isso, ele fala lá dos 3 graus, seriam os 3 degraus, né? De buscar essa humildade e essa santidade. Então, uma obediência ao mandamento, uma obediência à vontade de Deus, que é diferente do mandamento, porque o mandamento é a lei, mas o segundo é uma obediência à vontade de Deus, e uma terceira é a de São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. Então é mais do que só a vontade de Deus, mas é que a minha vontade encontra plena consonância com a vontade de Deus. Isso é para nós, isso é para nós. Nós que servimos a comunidade, nós que servimos as pastorais, nós que servimos a Igreja de Cristo. E quando a gente vai compreendendo e vivendo, né, experienciando isso na nossa vida, isso vai sendo uma beleza, porque a gente vai vivendo com mais tranquilidade. Eu creio que é a experiência mesmo da família. Quando a gente, os que se casaram, né, os primeiros anos tem uma preocupação muito grande, né? Preocupação quando nascem os filhos, preocupação com o aluguel que vai pagar, preocupação com o que vai comer, preocupação com a saúde, preocupação com tudo. Diz que nos primeiros anos do casamento a preocupação com o outro, né? Ela se veste toda linda, né? Assim. Ele também toma banho, passa até perfume, né? Depois de alguns anos,
Elas às vezes continuam toda bonitinha, cheirosa, e eles uns fedorentos, né? Digo, não, então não pode relaxar nesse nível, né? Ou seja, de novo, para que essa experiência do amor no casamento dure, seja burilado e cuidado, há que ter essa preocupação a vida toda. Assim também na vida espiritual. Jesus, quando fala sobre isso no Evangelho, de alguma forma, ele diz assim, olha, vocês estejam com as vossas lâmpadas e com os vossos rins. Vocês sabem, a lâmpada acesa é mais fácil, não é? Porque já contou outra parábola para falar disso. Contou a parábola das 10, aquelas prudentes e aquelas imprudentes, as que estavam com as lamparinas acesas e as que estavam sem azeite para a lamparina, ok. Mas e o negócio dos rins cingidos? O que significa? Prontidão. Onde é que está essa imagem no Antigo Testamento? Profeta Isaías, que fala da correia da justiça. É lá que aparece essa imagem, que Jesus vai dizer que nós devemos estar com os nossos rins. É a calça apertada. Soldado com calça frouxa vai levar chumbo e vai perder a batalha. Cristão com calça frouxa, meu filho, vai mostrar o traseiro, mas não vai ajudar a igreja de Cristo. Isso para dizer que a gente deve estar com as nossas lâmpadas acesas, com os nossos rins cingidos, para o dia do Senhor. É o que diz o Evangelho. Estejam preparados. Vocês não sabem quando o Senhor, lá conta uma história, né? Das 10 virgens. Não sabe quando o Senhor vai voltar, quando o noivo vai voltar? Eu creio que Jesus falava para nós também. Como é que nós mantemos acesa essa lâmpada na igreja? Como é que nós estamos com a cintura cingida, os rins cingidos no serviço à igreja, no serviço do reino? Então isso fala para nós. O Evangelho nesse aspecto é boa nova para nós e nos ajuda muito. Por isso o Papa então, nesses 2 últimos capítulos da exortação, ele vai nos lembrar algumas características da santidade no mundo atual. Primeira característica: perseverança, paciência e mansidão. Perseverança, que é algo muito complicado nos dias de hoje. Vocês têm filhos? Vocês têm netos? Qual é o grande dilema da juventude de hoje? É a questão da perseverança. Os jovens não são capazes de manter um compromisso por muito tempinho, mas não. Por isso que esse negócio de casamento para a vida eterna, conversa para boi dormir. Assumir grupo de jovens, assumir coordenação, assumir pastoral, se entre nós adultos já está difícil, imagine entre os jovens. Começam hoje e largam amanhã. Por causa de uma cultura. A cultura de hoje, teve um filósofo que morreu há pouco tempo, ano passado me parece, chamado Bauman, e ele diz que a cultura de hoje é uma cultura muito líquida. A gente não consegue segurar. Ela é muito efêmera, ela é muito passageira e ela é muito instantânea. Por isso, o que vale hoje pode ser que amanhã já não tenha nenhum valor. Então, é uma sociedade, uma cultura que muitas vezes é uma revolução mesmo, né? Todo dia é uma novidade. Só que isso é complicado. Por quê? De um lado, existe essa cultura. Isso está presente no mundo da educação, está presente no mundo da família, está presente na sociedade de um modo geral, nas relações. E muitas vezes os pais, sem perceberem, acabam também
contribuindo para isso. Vamos dar um exemplo. Vamos ver. Você, meu anjinho do apostolado, você pode dizer a idade para nós ou é pecado mortal? 71 anos de idade. Então, vamos ver, dos homens, tem alguém com 70 anos? 70 anos. 70 também? Rapaz, então viveu bastante, hein? Então, veja bem, coisa boa. Veja bem, quando a gente, eu digo, quando alguém, vocês que viveram 70 anos, na juventude, conte para vocês como é que era a família de vocês, conte aí. Como é que você estudou para ser advogado, como é que chegou nisso? Muito bem, boa tarde a todos. Eu tive uma mãe, eu posso dizer. A minha mãe, a gente, quando criança, é convidado até os 14 anos para sair pela rua, entende? Hoje tem um monte de meninos de rua e chega na hora, eles se perdem. A minha mãe, ao contrário, nós somos descendentes de alemão, ela disse o seguinte: meus filhos não vão para a rua. Os meninos que vinham lá nos chamar na frente da nossa casa, ela repreendia a todos e mandava se retirar, porque nós não podíamos seguir aquele caminho. Nós ia para a escola, da escola para casa. Quando nós chegamos aos 14 anos, ela era amicíssima da escrivã do Fórum de Itajaí, do Balneário de Camboriú, e disse o seguinte: eu quero que tu coloques o meu filho a trabalhar aí contigo. Aí ela disse: mas como? Interessa? Coloca como contínuo mesmo. Aí lá eu era a bola da vez e eu fui trabalhar dentro do fórum junto com a escrivã do fórum. A função que é que eu tinha que fazer. Como não tinha função, ela disse: tu vai fazer o seguinte, tu vai carregar processo para advogado, tu vai carregar processo para o juiz, tu vai carregar processo para o promotor público. Dali eu segui o meu caminho. Eu fui subindo de posto tal até chegar a escrivão. Então, eu fiquei longe de seguir aquele caminho errado. Para isso, eu posso dizer para vocês que todos nós precisamos de uma grande mãe ou de um grande pai que nos conduzam no caminho da vida, a fim de que o fruto não se perca, a fim das crianças não se perderem. Muito obrigado. Está vendo? Esta é a sua vida. Esse aqui está igual o programa do Silvio Santos, né? A senhora, diga aí, meu bem, como é que foi na sua casa a educação? Na minha casa, a educação não foi diferente. Só que a gente, na hora de brincar com as crianças, né, nos domingos, a mamãe ia junto, ia na casa da comadre, e a gente brincava de casinha, né? As meninas, os meninos brincavam junto, mas nunca teve... A gente obedecia os pais. Eles não tinham o tempo que hoje os nossos filhos têm para os nossos netos, não dedicavam todo esse tempo. Porque a educação era muito diferente, a forma era diferente. Mas a gente vê e tem certeza que o resultado foi bom. Eles nos levavam para a igreja, o papai fez questão, a gente morava no interior, no sítio, o papai é agricultor, mas ele fez questão que a gente estudasse. Fez de tudo para todos os filhos estudarem, mesmo que tivesse que sair de casa, fazer uma situação diferente. Mas nunca nos deixou de dar educação religiosa. Eu acho que isso foi muito importante, nos ensinou a ser tementes a Deus, ter temor a Deus, não medo de Deus. E a gente teve uma educação, assim, eu acredito que muito boa, e uma juventude muito boa. Quando eu conto como a gente se divertia quando jovem, os meus filhos diziam assim: mãe, eu tenho inveja do tempo da mãe. Digo: tu tem razão de ter inveja, porque hoje está tudo virado, né? Então a gente teve, graças a Deus, essa graça. Obrigado também. Então veja, eu pedi esses relatos por quê? Porque a gente percebe como é que a cultura muda. Se eu pedisse aqui os mais jovens para contar, já vai ser um pouco diferente. Se pedir os filhos de vocês para contar, já vai ser mais diferente ainda. Se pedir os netos para contar, nem sei se eles vão contar ainda. Porque a coisa vai mudando muito. Agora, o importante é que
algumas, eu diria, alguns critérios, alguns modos humanos de ser, isso não devia mudar. Isso a cultura não devia deixar tornar líquido, que é isso que está acontecendo. Assim, eu falo dessas coisas sem nenhum moralismo, viu? Estou muito livre com relação ainda quando os meninos vêm conversar, as meninas vêm conversar também e tal, mas eu digo assim, onde é que foi o entroncamento que a partir dali os meninos já podem dormir na casa das meninas e as meninas já podem dormir na casa dos meninos? Qual foi a curva da estrada que até aqui foi e agora já pode tudo? Isso é da cultura dos netos de vocês, dos filhos de vocês. Que não era, não significa que a cultura dos nossos avós não tinha essas dificuldades. Uma ou outra avó grávida vai sempre ter na vida, naquela época, né? A avó grávida agora só a Isabel, a Zacarias, a Isabel e o Zacarias, né? Mas veja, mas hoje não. Quer dizer, parece que a gente foi até um pedaço da estrada, fez uma curva, até aqui era um jeito, mudou agora a estrada, mudamos de curva. Parece que é normal, isso é que a gente precisa entender. Parece que é normal. Outra coisa, e às vezes eu digo, porque os pais, nesse sentido, os avós, às vezes relaxam demais. Então, de novo, sem falso moralismo. E não quero colocar a culpa em vocês, mas a culpa é de uma cultura que tirou todos os sinais do caminho e agora pode tudo. Mas alguma coisinha tem também nós, no modo como nós fazemos. Antigamente, com 14 anos, já foi ajudar no fórum. Eu, com 8 anos de idade, fui trabalhar. Com 15 anos de idade, eu caí dentro do cartório eleitoral. Com 16 anos, 2 mais do que você, também, por registro civil, dentro do fórum. Trabalhei 5 anos em cartório, não morri. 20 anos eu fui para o seminário, tendo trabalhado desde os 8 anos de idade. Aí, o caminho vai sempre entrando por mais becos ainda, né? É um caminho mais complicado. A gente poderia perceber que é a cultura, é uma cultura que está por trás. Mas o que às vezes nós também contribuímos com isso? Digo, antigamente os pais se danavam para dar de comer para os seus filhos. A senhora tem quantos irmãos? 4. 3. Vocês já são muito modernos. 11. Ali está uma família antiga. Não tinha televisão ainda, só fizeram filho na vida, né? Mas veja, e nem rádio, né? Então, as famílias dos nossos avós eram família de 11 filhos, 9 filhos, 15 filhos. Nós temos um padre jesuíta, o padre Ivan, 15. Nós temos o padre Ivan, o pai, verdade, casou 2 vezes, mas são 32 irmãos. Eu digo sempre, quando eu olho para a mãe dele, que ainda está viva, eu digo, a senhora era devota de São Bento, um fora e outro dentro, né? Porque não é possível fazer tanto filho na vida, não fez outra coisa. Mas veja, o que é que acontece? Quando muda os critérios, quando muda valores, quando muda a cultura, quando muda tudo, faz com que, primeiro, hoje já não se tenha mais essa quantidade de filhos, nem pensar. De um modo em geral, não. O normal é que tenha 1, 2, fato notável quando chega a 3. Mas depois também tem aquilo que eu acho que é um pouquinho responsabilidade nossa. Vocês, papais, fazem com o maior gosto da vida de vocês. Mas vocês têm que descobrir que às vezes vocês acabam deseducando os filhos de vocês quando vocês dão tudo
para essa meninada. Tudo! E ainda fica guardando dinheiro para eles depois. O dia que vocês aprenderem que também a necessidade, também apertar um pouquinho, também colocar o menino para assumir, nem que seja lavar prato dentro de casa, que se educa ele, você vai estar ajudando o menino, vai estar ajudando tua filha. Mas enquanto os pais, que é também desse mundão de hoje, parece que não, a missão do meu filho é estudar. O menino estuda, enrola, estuda e leva pau no final do ano. Só tem, eu falo pelos meus sobrinhos, só tem que estudar. Ainda fica reprovado, ainda fica de segunda recuperação, não sei como é que chama os negócios aí agora. Digo, mas que diacho é isso? Não faz outra coisa na vida a não ser estudar? Então, às vezes, sem querer, eu acho que até por um cuidado exagerado do papai e da mamãe, a gente acaba amparando demais o menino e não deixando ele pisar, às vezes, no chão do mundo e da realidade. Então, isso também, nós temos responsabilidade com isso. No que diz respeito, então, aqui, o Papa, então, que nos coloca característica da santidade, primeira coisa é perseverança. Apesar de tudo, continuamos firmes no caminho do Senhor. Apesar de que todo mundo está dizendo que ser da igreja é coisa ultrapassada, que assumir pastoral, porque vocês vão escutar isso um monte de gente, sobretudo os mais novos, amigos de vocês, vão perguntar, mas vocês gastam tempo para ficar sendo equipe dirigente de encontro de casais? Um ano inteiro? A perseverança é uma marca dessa santidade no mundo atual. Segunda coisa, a paciência. E a paciência é como um dom. Paciência é como um dom. Pedir ao Senhor. Porque às vezes nós podemos perder, também no trato pastoral com as pessoas, nós podemos perder com muita facilidade a paciência. Às vezes os pais podem perder paciência com os filhos, os avós com o neto. Então pedir esse dom da paciência, como um dom que é o dom do Espírito, é um dos dons do Espírito. De estar nessa vida no âmbito do mistério. A paciência vai muito no âmbito do mistério, porque a gente não vai conseguir nunca compreender todas as coisas. São Paulo usa a imagem bonita lá numa das suas cartas aos Romanos, me parece, que ele diz assim: agora nós conhecemos as coisas e conhecemos a nós mesmos de forma embaçada, como num espelho, e depois nós conheceremos a nós mesmos como nós somos conhecidos. Isso é para falar que nem eu mesmo me conheço totalmente a mim mesmo. Isso é impossível, porque estamos nesse âmbito do mistério. Terceira característica da santidade nos dias atuais, a mansidão, que eu digo para minhas meninas do apostolado: peçam todo dia, Jesus, manso e humilde de coração, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Essa mansidão. O mundo já é muito violento. As pessoas, ontem eu entrei entrei no metrô para ir para a editora. Aí numa das estações do metrô, acho que um estava saindo do vagão do metrô e o outro estava para entrar. E esse que saiu, acho que esbarrou no outro. Não sei, certamente não esbarrou por querer, mas o outro reagiu com tanta violência e aí começou o bate-boca. Ainda bem que esse entrou para seguir viagem e o outro foi embora, porque senão eles é capaz de ter brigado no tapa mesmo lá na estação. Fiquei pensando aquilo. Aí o outro que entrou chegava a estar bufando de raiva, porque acho que ele queria ter dado na cara do outro, né? Batido mesmo. Mas eu me deu até vontade de aproximar dele para poder tentar acalmar o coração. Eu falei, vai que ele vai me dar uns tapas também, né? Falei, deixa eu livrar minha pele aqui, né? Mas é um mundo muito violento, muito barulhento. E todo mundo parece que está com a flor da pele em tudo, para qualquer coisa reage, né? Então esse dom também da mansidão. Depois o Papa diz que uma outra característica é a alegria. Em outra carta que ele escreveu, ele diz que o cristão tem que ser uma pessoa alegre, tem que ser uma pessoa que transmita essa alegria.
Ele disse que na igreja, e olha que o Papa, vocês sabem, trabalhou muito como pároco, trabalhou como bispo, né? Ele disse que na igreja tem muita gente com cara de vinagre. Vocês já viram gente com cara de vinagre? Não vou mandar vocês olhar para o lado não, porque a cara de vocês não é de vinagre. Mas veja, tem gente com cara ácida, né? Então eu digo, não, essa alegria aqui não é alegria. Outro dia vi um videozinho na internet, achei ótimo, que eu nunca tinha visto. As hienas atacando um bicho já quase morto, porque vocês sabem que as hienas não atacam os sadios. Elas já buscam os quase mortos ou que já foi atacado por outros para elas atacarem e comer. Mas o bicho é terrível, porque eles ficam, já viram hiena? Procure um videozinho na internet, ela fica rindo, rindo o tempo inteiro para atacar. Tem gente que é igual hiena, sorriso falso. Não. A alegria que vem do Evangelho. Tem algumas pessoas que dizem, Padre Eliomar, mas o senhor fala bastante, a gente não se cansa. Eu digo, porque se a gente for ficar falando muito duro, muito certinho, muito quadradinho, isso é coisa para dormir. Tem que contar uma piada, tem que levar a rir. Eu aprendi assim. E acho que Jesus contava história, né? Então a gente vai aprendendo o modo de fazer, mas é uma alegria que brota do encontro com o Senhor. Não é uma alegria que é só nossa, não. Não é uma alegria só de piada, mas é uma alegria que vem de dentro, que isso a gente percebe. Outra característica, diz o Papa, um senso de humor, que é exatamente isso. Temos que ter um senso de humor para viver hoje, viu? Quem leu aquele livro, o nosso maior livro de literatura do Brasil, chamado Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, lá diz assim que viver é um negócio muito perigoso. Viver é um negócio muito perigoso. Se a gente já sabe que viver é um negócio muito perigoso, vai viver ainda de mau humor? Vai viver chateado com a vida? Parece que todo dia, em vez de abrir a janela e dizer bom dia vida, bom dia flor, bom dia minha mulher, bom dia meu esposo, bom dia meus filhinhos, parece que já amanhece desejando os pêsames para todo mundo. Em vez de ser bom dia, meus sentimentos, né? Parece que a vida é um grande morto, uma coisa, né? Não, senso de humor, para a gente poder viver melhor. Isso na pastoral também é muito importante. Na pastoral também é muito importante. Mais duas características, diz o Papa: ousadia, que significa não ser conformista, não ficar fechado em si mesmo e achar que nada muda, e achar que as coisas são sempre do mesmo modo, e achar que sempre foi assim e vai ser sempre assim. Eu aconselho vocês, é porque nós não vamos ter tempo aqui, mas quando tiverem tempo, assista um videozinho de 12 minutos que vocês acham na internet, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Podem ler o livro, que é uma belezinha, mas vejam o videozinho. Quem mexeu no meu queijo? Que é para perceber isso. Muitas vezes nós passamos a vida inteira esperando que o queijo volte, esperando que as coisas voltem. E a idade é um negócio danado, né, minhas meninas? Eu falo para as meninas, vocês ficam assim, mas no meu tempo é que era bom. Mas na minha época é que era ótimo. Eu digo, mas o seu tempo não volta mais. A sua época não volta mais. Você não é caranguejo? Ou olha para frente, ou então a gente está aqui no momento presente. A história passada, ela é como um fermento para a nossa história futura. Mas o passado, nem sou eu que estou dizendo, não. Podem ler lá no 2º capítulo do Apocalipse, lá está dizendo, o passado já era, sumiu, não existe mais, está escrito lá. Então São João já tinha descoberto isso antes que a gente, porque a gente não vive, né? O passado ajuda para o futuro, mas a gente não vai voltar mais não, viu? Então essa ousadia
de fazer com que a vida possa ser mais vida. E nessa ousadia, muitas vezes, o Papa sempre vai dizer isso. Não tenham medo de se enlamear. Não tenham medo de ir para as periferias. Quando ele fala das periferias, está falando das periferias existenciais. Uma das periferias existenciais da humanidade hoje é a questão dos deslocamentos dos refugiados. Isso é uma periferia existencial. Como é que nós tratamos disso? Nós no Brasil estamos longe, porque vem pouca gente para cá, apesar de que tem vindo muito. Mas imagine a Europa, que está fechando portos, fechando fronteiras cada vez mais, para tantos e tantos refugiados que não têm condições de vir nos seus países. Vocês imaginem agora toda a situação da Venezuela. E nós é que ficamos querendo, e o doido de lá também, né? Mas que ficamos querendo fechar portas e fronteiras. Para que isso? Temos que acolher. Tem essa ousadia. A ousadia, está a serviço da vida, é uma grande ousadia, viu? Os projetos de morte hoje no mundo são projetos. Nós não podemos esquecer, que às vezes nós fazemos uma leitura muito espiritualista ou muito espiritual da própria vida de Jesus, da morte de Jesus, né? A gente até canta nas comunidades: Deus enviou seu filho amado para morrer. Conversa fiada para boi dormir. Deus não enviou o filho amado para morrer no meu lugar, não. Deus enviou o Filho amado para quê? É um pouquinho diferente. Então, se o Filho veio para nos salvar, não foi para morrer no meu lugar. Mas a gente canta essa teologia baratinha, vagabundinha de teologia evangélica e traz isso para a igreja e canta, como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Então, não fazer leitura remediada ou leitura tristinha da morte de Jesus, não. Jesus nos salvou desde o seu nascimento até a sua ressurreição e o dom do Espírito Santo. É a vida toda de Jesus que salva. Para a gente não ficar com essa questão de achar que foi só a cruz que salvou. Não. Olha, quando Jesus livrou aquela mulher de ser apedrejada, salvou. Quando Jesus levantou, curou os leprosos, salvou. Quando Jesus curou os cegos, salvou. Quando desentrevou os entrevados, salvou. Então são várias situações de salvação que nós encontramos no Evangelho. Aí vai se revelando a santidade de Jesus. Quando os Atos dos Apóstolos resumem a vida de Jesus, dizem uma palavra, que nós deveríamos sempre dizer todo dia de manhã também: Ele passou no meio de nós fazendo o bem. Esse é o resumo de toda a vida de Jesus, aquele que passou no meio de nós fazendo o bem. Se nós poderíamos continuar afirmando: aquele que está no meio de nós fazendo o bem, e está fazendo através de nós. Por isso que a santidade é para todos nós. Por isso é que na missa nós dizemos 3 vezes para não esquecer: o Senhor esteja convosco. Que é para a gente não esquecer que quando nós nos reunimos, Ele está no meio de nós. Latinorum, né? Então, pelo menos o amém sai, né? Então, veja, é importante isso, que a gente perceba, e essa ousadia, eu diria que nos dias atuais, é a gente também, às vezes, tomar partido dessas pessoas do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, que hoje vão ser, muitas vezes, aí, matizado em diversas situações. Agora, é claro, muitas dessas situações nós vamos encontrar próximo de nós, nossos familiares, gente muito próximo da gente também. Então, modo de cuidar, de acolher e de tratar isso. Outra característica é o ardor, diz o Papa. Um ardor. Aqui na América nós falamos do ardor missionário. O que é o ardor? Vocês se lembram que lá no capítulo 24 de São Lucas, diz que depois da morte de Jesus,
2 discípulos estão indo embora para Emaús. E vão pelo caminho conversando das coisas que aconteceram. De repente Jesus se aproxima, começa a conversar com eles. E eles não reconhecem Jesus, vão fazer pergunta, Jesus também pergunta. Quando chega na casa, que Jesus parte o pão e eles reconhecem Jesus, eles voltam logo para Jerusalém para dizer aos irmãos que Jesus está vivo. Mas eles dizem entre eles uma palavra: é verdade que o nosso coração ardia enquanto ele nos... É isso que é o ardor. É o que faz vibrar a minha vida, o que faz vibrar o meu coração, o que faz com que cada um de vocês gaste tempo com a pastoral que vocês estão servindo. Isso é o ardor. Não vai ter dinheiro no mundo que pague esse tempo que você dedica à sua pastoral. Imagine a pastoral da acolhida, que vai simplesmente para estar aí para acolher o povo na porta da igreja. É um tempo. Podia não existir? Podia. O pessoal está dizendo assim, não, mas fica parecendo, nós estamos parecendo igreja evangélica agora, com a equipe na porta para acolher. Gente, quando a gente bate na porta da casa dos outros, sempre alguém acolhe. Ninguém entra igual doido na casa dos outros, não. Então nós não estamos imitando. Eu acho que eles voltaram com uma prática que nós esquecemos. Porque nas comunidades cristãs haviam sim equipes que acolhiam. Então isso é bonito. Então a gente faz isso com gosto, com carinho. Eu tenho visto que o pessoal ultimamente inventa muita moda, né? Não sei por aqui, né? Mas às vezes tem que arrumar umas roupas tão estranhas, escrito equipe de acolhida. Eu digo que se um analfabeto vier, não vai precisar de ler, né? Não precisa estar escrito equipe de acolhida, não. Para que isso? Como agora já tem umas versões escritas, primeira leitura, segunda leitura, salmo. Mas para que isso? Não sei se aqui existe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, entendeu? Ó, acontece... Cadê o menino do dízimo que falou aqui? Vocês, pelo amor de Jesus, não orientem essas coisas não, viu? Tem umas comunidades por aí afora, na hora da procissão das oferendas, entre as oferendas, e depois do povo das oferendas, entra aquela turma com saquinho. Vazio, vazio. Aí entra a posição de cestinha ou de sacolinha vazia, chega aqui as belezas, agora que eu vou fazer a coleta. Para que faz a procissão do nada? Isso é a procissão do Nietzsche, é a procissão do nada. Se a equipe já ficasse aqui na frente e na hora que se fizer a procissão do pão e do vinho, entregou para o padre, se a equipe já saísse daqui para lá, o efeito é melhor. Você não faz procissão com cesta vazia. Mas o pessoal inventa, colocam as roupas até em quem vai receber o dinheiro. Eu digo, para quê? Mas eu respeito, mas não concordo. Porque eu acho que nós estamos criando coisas que não precisa. Não é isso. É como o pessoal faz, né? Eu cheguei, a segunda paróquia que eu fui pároco em Fortaleza, eu trabalhei primeira paróquia no Espírito Santo, a minha terra. Fui 3 anos pároco no litoral do Espírito Santo, lá em Anchieta. Aí depois saí do Brasil, vivi 6 meses na Venezuela, vivi 2 anos e meio em Roma. Quando eu voltei, me mandaram para uma paróquia na periferia de Fortaleza. Aí cheguei na paróquia, 3 anos fora do Brasil, e esse negócio do dízimo pegando para lá e para cá, falei, ótimo, que beleza. Mas aí encontrei numa comunidade, não era na igreja matriz não, mas na segunda maior comunidade, São Francisco Xavier inclusive, que agora virou paróquia. Comunidade enorme, quase desse tamanho aqui, tamanho da igreja. Na parede da igreja devia ter pelo menos de cada lado assim, ó, contando tudo, devia ter, sem mentira, uns 13 a 14 cartazes do dízimo pregados na parede. Chamei a equipe do dízimo, perguntei assim, ei, me diga uma coisa,
depois que vocês colocaram esses cartazes na parede, aumentou o dízimo? Não, padre. Eu falei, tire. Tire. Igreja não é boteco para a gente ficar pendurando cartaz em parede. Dízimo não se aumenta com cartaz. Dízimo se aumenta com amor e com consciência. Quando a comunidade entende, quando as pessoas vão compreendendo o sentido que ele falou muito bem aqui do dízimo, para que é o nosso dízimo, a importância do dízimo, ele funciona que é uma beleza. Mas quando o argumento é de pendurar cartaz, eu sei que naquela paróquia, concretamente, o dízimo aumentou por um fator simplesmente. Os padres que passaram todos por aquela paróquia, meus irmãos jesuítas, nunca prestavam conta do dinheiro do dízimo e do dinheiro das ofertas. Eu comecei a prestar conta. Fiquei 5 anos na paróquia, o dízimo subiu mais de 50%. Por prestar conta, por dizer para que o dinheiro do dízimo se gastava, o dinheiro das ofertas se gastava, em que se gastava? As 3 dimensões do dízimo, que o dinheiro não é só para poder ficar com coisas dentro da igreja, mas toda a dimensão missionária, toda a dimensão solidária do dízimo. Então o pessoal sabia, tinha até do dízimo, 3% do dízimo da paróquia, que era para a solidariedade. Então já se separava aqueles 3% do dízimo todo da paróquia para um fundo de solidariedade. Quem precisava de um bujão de gás, quem precisava de uma cesta básica, quem precisava de uma coisa, quem precisava de uma... Sempre aparecia gente. Na periferia sempre tem gente muito necessitada. Então o modo de fazer ajuda muito. Isso é muitas vezes essa ousadia, esse ardor que não deve deixar a gente muito cômodo, muito certinho. Depois o Papa ainda coloca uma outra característica da santidade no mundo atual: em comunidade. Em comunidade. E essa importância da comunidade é muito importante, é uma importância importante. Por quê? Porque nós estamos voltando num modelo de igreja que foi da Idade Média para trás, ou da Idade Média para frente. Foi aquele período praticamente de 1100 até 1600, 1800, sobretudo. Foi um período em que houve um individualismo da fé. E por isso nós temos o problema com a catequese, com a busca dos sacramentos até hoje. O pessoal vem à igreja para buscar a missa de 7º dia. E ai do padre que não celebrar. Vai virar defunto também, vai ser missa de 7º dia dele também. Corpo presente dele. Ou seja, pagam um sacramento, querem a tempo e a hora como querem. Então isso é fruto de não vivência em comunidade. Mas eu vou buscar o Alto da Compadecida, né? Batiza o cachorro e o bispo vem em crisma ainda, né? Porque está correndo dinheiro. Então nesse sentido não. Mas aprender que a santidade nós vivemos, ela é pessoal, porque é cada um que vai fazendo o seu processo. Mas nós queremos, e o Papa recorda isso, que a Igreja de Cristo se compreende em comunidade. Se compreende em comunidade. Então, longe de nós essa individualidade exagerada, onde cada um só quer suas coisinhas a seu tempo. E aí, claro, vamos perdendo essa característica de comunidade. Outra característica, diz o Papa, em oração, mas não qualquer oração, em oração constante. Orai, orai, orai e vigiai, para não cair em tentação. Então essa oração, que pode ser uma oração aprendida de forma mais simples. A gente, com o apostolado, meu povo do apostolado aprendeu a rezar de forma muito simples. Que o oferecimento de vida é de forma muito simples, é oferecer a vida, mas é essa oração tua, do dia a dia, de oferecimento, não tanto de ficar pedindo, mas uma oração constante, recordar durante o dia, quanto possível, comecem isso se vocês já não fazem, e vão ver como isso ajuda a gente, lembrar e recordar durante o dia da ação de Deus em nós.
e que eu estou na presença de Deus. Isso faz um bem muito grande. Isso até modifica o nosso modo de ser, que eu estou com o Senhor. Então, essa oração constante vai nos ajudando. Aqui volto um pouquinho aquilo que eu falei. Podemos ter fórmulas de oração? Podemos. Podemos rezar as 1000 Ave-Marias? Podemos. Isso não nos deve tirar do caminho nem atrapalhar. Agora, saber que a verdadeira oração é esse encontro com o Senhor diário, que eu vou encontrando no meu tempo. Oração constante. Assim como parece que o nosso organismo tem que beber água, olha ali uma bebona ali, né? Uma bebona. Então, o nosso organismo tem que beber água para viver, assim nós precisamos de oração. E a oração diária. Quantas vezes, padre? Quantas vezes for necessário? Elas me perguntam no apostolado: Padre Leomar, quantas vezes eu tenho que fazer o oferecimento diário? Eu digo: quantas vezes você se lembrar. Se lembrar 15 vezes no dia, reze o oferecimento diário, porque ele é tão bonito, é a oferta da sua vida. Então, assim como nós precisamos do alimento, precisamos da água, precisamos do ar, a gente nem se dá conta disso, porque a gente vive dentro do ar. O dia que dá um problema não é com o ar, não, dá um problema com a gente, né? O ar fica muito ruim, a gente reage. O dia que nós temos uma insuficiência respiratória, mas o ar está aí. Então, essa necessidade de estar sempre, constantemente, na presença do Senhor. Depois o Papa nos fala, e termino, sobre as 3 palavrinhas, então, finais dessa exortação. Ele diz: a vida cristã é uma luta permanente, requer força e coragem para resistir às tentações do demônio e anunciar o Evangelho. As tentações, vocês estão bem lembrados delas, não estão? Domingo passado na liturgia. As 3 tentações. São tentações teológicas. São tentações para a vida toda. Primeira tentação, qual foi? Primeira tentação que Jesus venceu, qual foi? Transformar pedras em... É a tentação do estômago. Muitas vezes vocês já encontraram gente que às vezes come e diz: eita, comi igual um padre. Eu pergunto logo: rezou? Porque se não rezou, comeu igual um porco, não foi igual um padre, né? Mas não é assim? Um dia encontrei alguém, comeu, depois... Eita, padre, agora eu já posso morrer em paz. Eu falei: não morra não, no céu não tem chiqueiro não, menino, né? Ou seja, a gente não vive para comer, a gente come para viver, mas é diferente. Tem gente que parece que vive só para comer. Tentação. Então a tentação primeira: não só de pão vive o homem. Segunda tentação foi qual? Do poder, da riqueza foi a segunda, né? Te darei Joinville todinha, se prostrares diante de mim e me adorares. Não adorarás somente ao Senhor teu Deus. Jesus certamente lembrou, porque nesse aspecto o tentador é danado, tenta naquilo que é poder, naquilo que é ter. Então, Jesus certamente lembrou lá do Deuteronômio, que nós sabemos o texto: não se pode servir a Deus e ao dinheiro, porque às vezes a gente fica apegado a um e não serve bem ao outro, ou às vezes fica dividido. Então as grandes tragédias deste mundo hoje é a tentação do poder, é a tentação do ter, e associado, porque a tentação do estômago está ligada com a tentação do prazer. São as 3 coisas que nutrem a nossa vida, mas que, se forem exageradas, será sempre tentação. Todos nós temos poder? Tem. Mulher com o marido, marido com a mulher, os pais com os filhos, professora com o aluno, todos nós, padre com os coordenadores, vocês, coordenadores de pastorais, todos nós temos poder. Agora, como é que nós trabalhamos isso? Como é que nós servimos isso? Todo poder que não está a serviço vira tirania. Todo. Tentação do ter. Quanto mais tem, mais quer.
Quanto mais tem, mais acumula. Quanto mais tem, vai juntando mais. Eu, pessoalmente, digo que precisaria, às vezes, algumas pessoas neste mundo, fazer uma experiência séria de necessidade para compreender também que nessa vida nós não precisamos ter tudo que a gente quer. Mas é experiência a gente tem que fazer, não adianta. Eu fui entender esses negócios da pobreza mais pobre, da simplicidade de vida. Olha, depois já de padre, depois que eu já estava em Roma, depois que eu fui 2 anos em Moçambique, na África. Eu venho de uma família extremamente pobre. Tenho os pais separados com 8 anos de idade. Fui viver com os avós. Minha avó lavava roupa e passava roupa até meia-noite, porque ela ficou cuidando de 5 netos. Eu tinha 8 anos e a minha irmã tinha 2. Um atrás do outro aí. Por isso também que eu fui trabalhar com 8 anos de idade. Fiquei rico quando entrei na Companhia de Jesus. Quando entrei no seminário dos jesuítas, fiquei rico. Porque aquilo que eu não tinha em casa, agora tinha. Tinha comida com a fartura, lá em casa não tinha. Tinha, às vezes, na primeira etapa, quarto era para 2, mas depois foi até um quarto para mim. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha isso na minha vida. Então a gente vai tendo condições de trabalho, todos esses negócios e tal, né? Condições de vida normal. Quando eu fui a Moçambique por 2 meses, eu estava em Roma, o provincial me deixou ir. Ou eu ia para a Jornada Mundial na Alemanha, dos jovens, ou então eu ia a Moçambique. Eu falei, quero ir a Moçambique. 2 meses em Moçambique. Colocou minhas ideias ainda mais no lugar, minha vida mais no lugar. Moçambique me fez perceber aquilo que a gente já consegue, né? Perceber no Brasil, em alguma coisa. Mas em Moçambique, a dureza do você ver gente morrendo de fome e você saber que não tem como ajudar. Gente morrendo de fome. Não é isso que a gente fala no Brasil. No Brasil não morre ninguém de fome, que a gente ajuda. Morre por necessidade, questão de saúde, um monte de coisa ainda se morre. Mas dizer que morre de fome sem ter o que comer, parece que no Brasil é muito difícil. Moçambique morre aos montes de fome. Segunda coisa, morre de AIDS, morre de HIV. Segundo país do mundo importadores do vírus. O primeiro é a África do Sul, que está aí do lado. E isso é uma coisa medonha, a gente perceber aquela situação. Então, eu voltei para o lugar que eu estava fazendo um mestrado em teologia em Roma, eu voltei para Roma já naquele período com uma campanha pessoal, e ela continua pessoal até hoje: viver mais com menos, viver mais com menos. Não precisa comer demais, não precisa dormir demais. Tudo que é exagero é tentação, meu povo, até rezar, viu? Porque reza, volta para casa, o netinho falou assim, vovó voltou pior. Então, o que essa doida está rezando? Rezando o quê? Então, às vezes fica paranoico, né? Então, não. Tudo que é exagero é tentação. Mas nós podemos, a santidade na nossa vida é caminho, viu? Caminho, cada um vai encontrando o seu. Mas é importante a gente perceber isso. Como é que Deus vai trabalhando na nossa vida? Então o Papa diz, nas últimas palavras, luta, vigilância e discernimento. Luta porque viver é um negócio muito perigoso. E nós vamos também um pouco percebendo e lutando contra essas dificuldades da vida. Às vezes a gente quer desistir, às vezes como Tomé nós desconfiamos, às vezes nós ficamos escrafunchando coisa que não tem a ver, e o pessoal colocando na cabeça da gente... Ah, como é que é o inferno? Eu não sei, nunca fui lá. Vocês já foram? Então como é que vai falar de inferno? Ah, e como é o céu, padre? Também não sei, ainda não fui. Quero ir, mas não fui ainda não, estou com pressa não. Vocês estão com pressa? De ir para o céu? Né? Então, vamos devagar. Agora, é essa luta do dia a dia. E aqui de novo, a perseverança, né? A vigilância, por quê? Porque a gente, às vezes, por alguns motivos, a gente pode querer desistir. E olha que hoje, essa sociedade líquida, essa cultura muito líquida, ela está empurrando as pessoas para um precipício.
Muitas pessoas desistem, muitas pessoas se matam, se suicidam. O índice de suicídio no meio da juventude hoje é um negócio alarmante. Cuidem, eduquem, amem, apoiem filhos e netos de vocês, porque é alarmante e é assustador. Porque é essa cultura que vai, é a cultura do presente. A menina namora com o menino acaba com ela, ela entra em desespero e se mata. Eu digo, não, minha filha, não se mate não, mate ele. Se é para matar para alguém, mate ele, não mate você não, né? Não, eu digo para as meninas quando vêm falar comigo, padre, eu pensei em me matar. Eu falei assim, não mate não, mate ele. Uma brincadeira, mas para dizer, ajudar a educar essa meninada, porque por qualquer coisa eles desistem fácil. Então é uma cultura que nega a frustração. Então não posso ficar frustrado. E a frustração de todos os aspectos, então a pessoa crola, né? A pessoa desmonta. Segunda coisa, a vigilância, que eu já falei. Lâmpadas acesas, rins cingidos. Estejamos prontos para esse dia do Senhor, que nós não sabemos. O dia do Senhor é o dia que cada um de nós vai se encontrar com o Senhor, viu? Não fique igual a igreja adventista pensando que Jesus vai voltar amanhã não, viu? Que a igreja adventista parece que Jesus passou um WhatsApp. Estou voltando. Então vocês não creiam nessas besteiras não, mas o que nós anunciamos na fé, que nós encontraremos com o Senhor. Então essa vigilância. E a última coisa, e o Papa termina com isso, que é o que está no coração dele de jesuíta, é a palavra discernimento. Que a gente saiba discernir os sinais dos tempos, saiba discernir a pastoral da cidade, saiba discernir o lugar que nós estamos, saiba discernir o que é que a gente pode propor como ajuda para o povo viver o caminho da santidade também e para a gente também viver. E esse discernimento de escolha do Senhor, o discernimento na nossa vida é muito importante, porque é sempre escolha. E para Santo Inácio, ou para o entendimento do discernimento, o discernimento não é escolher entre uma coisa boa e uma menos boa, não, viu? Porque isso é muito fácil. Se eu te coloco uma coisa boa e uma coisa menos boa, só não escolhe a coisa boa quem for burro, né? Então aí não tem discernimento, tem um pouquinho de inteligência. Agora, o discernimento é saber optar e escolher entre duas coisas boas. Isso é o discernimento. É quando o pessoal pergunta assim, padre, o senhor não casou porque não arrumou a namorada? Eu falei, não, eu arrumei até que mais que uma. Não casei porque eu não quis. Eu fiz uma escolha de não casar. Eu acho o casamento ótimo, para quem casou, ótimo. Eu tenho vários amigos casados, felizes da vida. Hoje eu tenho uma afilhada minha, está fazendo aniversário, Marilene, do Douglas lá em Fortaleza, felizes da vida, mas eu escolhi não casar. Então escolha o discernimento. Quem escolheu casar, viva bem seu casamento. Quem escolheu servir uma pastoral, sirva bem nessa pastoral. É esse o caminho da santidade que nós estamos, viu? Então, eu espero que a gente possa ter feito essa experiência, de perceber que não é um bicho de 7 cabeças, não é algo inalcançável, mas como escreve o Papa nesse texto tão bonito, a santidade nos dias atuais, ela é proposta para todos nós, E encerro só com uma duvidazinha que um meu irmão me falou no intervalo, a respeito do negócio das aparições de Nossa Senhora. Ele perguntou, padre, e Fátima? Fátima já não tem mais segredo. Todos os segredos de Fátima foram revelados. Então eu não estava falando de Fátima. Eu estava falando que só no Brasil tem 40 videntes que vê Nossa Senhora. E em cada um deles, Nossa Senhora dá uma mensagem diferente. E que às vezes uma mensagem contradiz a outra. Então isso é perigoso. As aparições, manifestações de Nossa Senhora da história, aprovadas pela igreja, fantástico. Agora tem umas coisas hoje muito complicadas, porque às vezes é um problema muito mais psiquiátrico, psicológico da pessoa, e que ela atribui ao religioso, e aí sai de ser. Enquanto ela está fazendo sozinha, está bom. O problema é quando ela forma um grupo e quando ela começa a espalhar mensagem por aí. Aí é mais perigoso.
Mas nós amamos a mãezinha de Jesus e tem certeza que ela continua dizendo para nós: façam tudo o que Ele vos disser. Que Deus abençoe vocês. Vamos cantar, né, meu irmão? E vamos preparar para a gente celebrar daqui a pouco. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou. Senhor, aqui estou. Pessoal, vamos botar a mãozinha pro padre, assim ó. Trago em minhas mãos cheias de ricas bênçãos, querido irmãos, estas são para ti. Chega mais perto, quero te olhar, querido irmãos, te abençoar. Chega mais perto,